Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa No Caminho, programa no qual nós conversamos com personalidades das mais diversas áreas da sociedade, que tem os princípios do livro milenar de sabedoria mais publicado de toda a história como regra de suas vidas. E hoje estamos sendo muito bem recebidos aqui na intimidade do pastor e deputado Roberto de Lucena. Seja bem-vindo, meu pastor. Obrigado, Carlão. Eu que Uma satisfação estar aqui com você e um privilégio estar podendo conversar com os nossos irmãos e amigos. Glória a Deus. Eu que agradeço por esse acolhimento, né? Num cenário diferente da intimidade, mas graças a Deus é só os íntimos que têm É intimidade. verdade, esse é seu. Até cafezinho é coisa linda de Deus. Meu pastor, eu estava lendo aqui um feedback que vocês me mandaram, né? E tive uma grata surpresa de que o senhor iniciou a carreira de pregador com 6 anos de idade. Foi. Quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai se converteu à fé evangélica. Eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo aos 3 anos, quando eu estava orando pela minha mãe. E tive a minha primeira experiência com Jesus aos 6 anos, quando eu comecei a pregar. Esse ano eu completei 56 anos. Ou seja, eu prego o evangelho há meio século já. 6 anos de idade. Que coisa linda. Isso foi uma coisa impactante, né? Ao ler ali todo o traçado. Já deu uma breve, né? Como que foi essa infância? Como foi esse... O senhor nasceu aqui em Santa Isabel, próximo aqui de Arujá. A minha infância foi uma delícia, né? Eu sou filho de 2 nordestinos. Os meus avós paternos tiveram 16 filhos. 16. Ele era agricultor e a minha avó era professora. Eles migraram do Nordeste, do sertão da Paraíba, para São Paulo e Santa Isabel no final da década de 50, em função da maior seca da história do Brasil. E naquela estiagem prolongada, houve a maior onda migratória do Nordeste para São Paulo, para o Sudeste, especialmente para São Paulo. Foi a onda que trouxe também os meus avós. Meu pai e um irmão dele, meu tio, ficaram no Mato Grosso. Eles vieram alguns anos depois para Santa Isabel e quando vieram encontraram já os meus avós convertidos à fé evangélica. Meu pai conheceu minha mãe, ela era viúva, tinha 5 filhos. Meu pai tinha 2. Então eles se casaram e começaram a vida deles tendo 7 filhos. Do casamento deles nasceram mais 5. Então nós somos uma família de 12. Família bem nordestina, bem grande. E bem nordestina em todos os sentidos, né? Aquela alegria. A família nordestina, ela tem... são muitas cores, é muito cheiro, é muito beijo, muitos temperos, enfim. E uma família grande, uma família numerosa. Meu pai se converteu ainda na minha infância, quando eu tinha 1 ano de idade. Eu cresci nesse ambiente de uma família nordestina de orientação conservadora. Meu pai de fé evangélica, minha mãe se converteu quando eu já tinha 9 anos de idade. E os melhores momentos da minha infância eu vivi nesse ambiente de acolhimento, de brincar na rua, de casa de vó, que era a nossa vizinha. Que delícia. Casa de vó, comida de vó. Nem me fale. Como eu comecei a pregar e tive minha experiência com Jesus bem cedinho, então, já na minha infância, meu pai me envolveu, me preservou muito de muitas coisas e me envolveu nessa atmosfera de igreja, nessa atmosfera de missionários, de obra de Deus, de evangelização. Então, as memórias que eu tenho da infância são memórias doces, são memórias felizes, são memórias alegres, normalmente com a convivência com adultos, né? Na igreja, na rua da nossa casa, mas uma infância muito feliz. Que coisa linda. Começando a pregar com 6 anos, aos 19 já pastor. Eu fui ordenado pastor aos 20. 20 anos. 16 anos eu fui consagrado evangelista. Glória. E aí, precoce. Você sabe que a minha primeira igreja foi dentro da cadeia de Santa Isabel.
meu pai me levou para visitar o Dr. Odilon Batista Rodrigues. E eu não tinha combinado e nem sabia o que ia acontecer exatamente. Meu pai disse assim: Dr. Odilon, meu filho, o sonho dele é pregar aqui na cadeia. Eu tinha sido consagrado evangelista no domingo. Então, era terça ou quarta-feira, nós fomos visitar o Dr. Odilon. E eu nem sabia que eu tinha essa vontade. Então, quando nós saímos, meu pai conseguiu convencer o delegado a me autorizar a entrar com 16 anos no presídio, na cadeia. Eu hoje acho que ele teria muita Com dificuldade. certeza. Mas quando eu estava voltando para casa, eu disse: pai, eu sabia que eu tinha essa vontade. Eu sonhava tanto. Ele disse: filho, você agora não é evangelista? Eu disse: sou. Então, evangelista não tem que evangelizar? Tem. Então, para que você vai ficar dentro da igreja? Você tem que evangelizar. Pra rua. Era a lógica dele. Uhum. Então, foi realmente uma infância maravilhosa, uma adolescência maravilhosa. E aos 20 anos eu fui ordenado pastor. E já começou a dirigir igrejas. Fui pastor auxiliar do meu pai por 4 anos. E aos entre 24 e 25 nós iniciamos a igreja em Arujá. Eu trabalhava em Arujá numa empresa que até então era RCN, depois se transformou em Ber do Brasil. No intervalo de almoço eu ia para baixo de uma árvore e ficava em oração depois do almoço, lendo a palavra, orando. Juntou-se a mim um irmão da Assembleia de Deus, daqui a pouco juntou-se uma outra pessoa que era um desviado, afastado do Evangelho. Aí chegou uma senhora não convertida que trabalhava no recursos humanos, e foram chegando as pessoas e foram tendo as suas experiências com Jesus embaixo da árvore, no horário de almoço. E por fim nós chegamos a 80 pessoas embaixo da árvore, quando a segurança da empresa pediu que a gente não fizesse mais essas reuniões. Convidaram a se retirar dali. Então eu comecei a fazer aquelas reuniões numa casa, no condomínio Arujazinho, da família Bonifácio. E dessa reunião na casa nasceu a Igreja Brasil para Cristo em Arujá, que completou recentemente 30 anos. Pois é, olha que história linda. Não teve nem tempo de experimentar algo fora, né? Que tudo tão precoce, né? A pregação jovem, as evangelista, pastor, igreja, tudo muito rápido, né? Verdade. Foi tudo muito rápido. Não teve nem aquele tempo de experimentar que a gente vê nos testemunhos. Vou experimentar o mundo. Não deu tempo. Que bom, né? Que graças a Deus. Que bom. E quando surge a Dona Bernadette na vida? A Bernadette foi minha professora. Ela era minha professora de português, assumiu como eventual no último ano do 2º grau. E ela lecionou durante aquele período letivo. E ao final do ano nós começamos a namorar, noivamos e nos casamos em 1 ano e 3 meses. Precoce sempre. Precoce. Então, me casei também com 20 anos de idade, entre 19 e 20 anos. Nasceram nossos filhos. Hoje Melissa está com 33 anos, o Renan com 31 anos. E a Melissa nos deu 3 netinhos, que são nossos tesouros. A senhorita Lívia, com 14 anos, faz 15 agora. A senhorita Lorena, com 6 anos, que é o nosso foguete, né? Faz de mim de gato e sapato. E o Lorenzo, com 3 anos. E procurar o botão de desligar, né? Mas macho. É muito bom. Eu tô com um netinho de 2 anos, coisa mais gostosa do mundo, né? Então você sabe o que é isso. É muito bom. É muito bom ser avô. Aliás, faz uns anos que eu vi pela primeira vez isso. O avô é o cavalo bravo que o filho amansa para o neto montar. Exatamente. Uma grande realidade. Pronto. Nós lá, avô, dentro da piscina de bolinha. Exatamente. Brincando. Coisa linda de Deus. E toda essa história de conversão, as unções, foi dentro da Brasil para Cristo? Toda essa história. Eu sou parte da Igreja Brasil para Cristo. Meu pai se converteu à fé evangélica na Igreja Brasil para Cristo, se tornou obreiro, cooperador,
diácono. Como diácono foi dirigente da igreja de Santa Isabel, presbítero e como presbítero dirigente, e depois foi consagrado em 82 como pastor. Ele serviu aquela igreja por 40 anos. Eu também nunca me afastei da Igreja Brasil para Cristo, igreja que tem 66 anos, foi fundada pelo missionário Manuel de Melo. Servi como seu presidente nacional e agora a minha atuação como pastor, como pregador, ela não é circunscrita à Igreja Brasil para Cristo. Desde cedo Deus me chamou para servir o corpo. Então as nossas conexões, as nossas relações com o corpo de Cristo, de várias denominações, ela sempre foi muito forte. Glória a Deus. E o senhor chegou a conhecer o Manuel de Melo? Conheci, eu fui seu discípulo e nos últimos 3 anos de vida dele, nós convivemos de perto e eu o eu o sucedi enquanto presidente nacional da igreja. Ele faleceu em 90 e ele instituiu, ele havia estabelecido um grupo de líderes que fizeram uma transição. E quem foi o Manuel de Melo na vida do Roberto de Lucena? Manuel de Melo, uma inspiração. Foi um grande líder, um pastor maravilhoso e uma inspiração. Manuel de Melo era considerado e chamado de pregador das multidões. Deus não havia dado a ele apenas o dom de cura. Deus deu a ele o dom de operação de maravilhas. Então, Manuel de Melo, ele tinha a graça de Deus de falar com as pessoas de todas as camadas sociais, de ser entendido, desde a pessoa mais simples à pessoa mais preparada intelectualmente. Era um grande, talvez, se não foi o maior evangelista, um dos maiores evangelistas que o Brasil já conheceu. E também o maior operador de maravilhas, de sinais e maravilhas que o Brasil conheceu. Um homem corajoso, valente, ele foi muito perseguido no início da igreja, ele foi preso 27 vezes, os templos, alguns dos seus templos foram depredados, tendas de lonas foram queimadas, mas ele era um homem valente. O primeiro culto no estádio de futebol no Brasil foi realizado por ele no Dia das Mães de 1958. Meu Deus, uma história, um Nós não legado. tínhamos nascido ainda. Você não, né? Não, uma história grandiosa. O primeiro culto no teatro foi feito por ele. O primeiro culto na TV, transmitido pela televisão no Brasil, foi feito por ele. Então, ele era um homem à frente do seu tempo. Um pioneiro, né? Um pioneiro. Ele construiu em São Paulo o maior templo evangélico do mundo. O grande templo na Pompeia, quando inaugurado em 79, era um templo para 10 mil pessoas sentadas. Era o maior vão livre das Américas. Então, na inauguração, vieram caravanas de pastores, líderes e autoridades civis de todo mundo, de todos os continentes, assombrados com aquele templo, que era um megatemplo. Foi o primeiro dos megatemplos do mundo. Um templo para 10 mil pessoas sentadas. Muita história para contar. E como foi a entrada do Roberto de Lucena na política? De onde surgiu isso? Então, eu estava me recuperando de um processo de enfermidade, havia passado de história recente por uma cirurgia para enfrentar um câncer de tireoide e estava me recuperando e me reposicionando, quando nós tivemos no Congresso Nacional um período de muita preocupação. De 2006, no ano de 2006, ano de eleição, aconteceram problemas, um escândalo que envolveu
vários parlamentares daquela bancada evangélica. De 47 deputados, apenas 17 deputados foram eleitos. E nesse período entre 2006 e 2010, muitos projetos contra a família, contra a nossa agenda conservadora, muitos projetos contra a igreja começaram a passar, porque nós tínhamos uma bancada fragilizada. Por exemplo, nós tínhamos naquele momento um projeto de lei que legalizava a prostituição, projeto de lei que legalizava o aborto, projeto de lei que legalizava os jogos de azar no Brasil, um projeto de lei que criminalizava a Bíblia, porque criminalizava a homofobia. E a homofobia você é contra, eu sou também. A violência contra uma pessoa por conta da sua opção sexual. Pelo contrário, não é isso que ensinamos na igreja. Nós não ensinamos a violência, ensinamos o respeito na convivência com todas as pessoas, independentemente da sua religião, da sua cor, do seu credo. Mas aquele projeto criminalizava inclusive a literatura que falasse contra a orientação sexual, que falasse contra a homossexualidade. E a Bíblia Sagrada, por ter textos em que trata a homossexualidade como pecado, ela é um livro que não poderia ser comercializado, não poderia ser impresso, não poderia ser distribuído, não poderia ser lido publicamente no culto. Astúcia ardilosa. Por quê? PLC 122. Então, haviam muitos problemas criados por esse PLC. Ele não protegia os homossexuais. Ele criava uma categoria, uma classe, uma casta superior de cidadãos. É uma coisa que nós não temos no Brasil, que é essa política de castas, nós íamos passar a ter a partir do PLC 122. E nesse momento, ele passou na Câmara e não passou no Senado por conta de um leão que nós tínhamos no Senado chamado Magno Malta, que foi quem capitaneou toda a luta para fazer a resistência, a oposição a esse projeto de lei e a outras iniciativas. Então, nós nos unimos, os líderes se conversaram e decidimos que estimularíamos as denominações a estar enviando dos seus quadros irmãos que pudessem ir para a Câmara dos Deputados e fazer essa luta, encampar essa luta em defesa da vida e da família. E a Brasil para Cristo entendeu que dentre os nomes, meu nome naquele momento era o mais apropriado, não que fosse o melhor nome. Tínhamos e temos nomes melhores do que o meu, mas eu recentemente tinha estado na presidência da igreja, o nome aquecido no coração das pessoas, e eu me senti convencido por Deus depois de alguma hesitação. E finalmente em 2010, por esse motivo, eu vim candidato pela primeira vez, à época junto com Marina, que veio candidata a presidente da República pelo Partido Verde. Sim. E me reelegi em 2014, me reelegi novamente em 2018, dessa vez pelo Podemos. Glória a Deus. E para fazer essa opção, ok, a indicação veio, mas a opção foi feita pessoalmente pelo Roberto. E como foi a família? Como que foi o trabalho com a igreja? Qual foi quão duro isso foi? Então, é que quando Deus está dirigindo uma decisão, ele fala com todo mundo, ele convence todo mundo. Eu não tive essa dificuldade, nem com a família, nem com a igreja, embora eu senti uma luta por parte da nossa igreja, não de Arujá apenas, mas eram dois medos, e eu percebi que era por amor. A primeira dúvida era o medo de perder o pregador. O pregador que eles amavam, que eles queriam como pregador. E a segunda era o medo de que o pregador, indo para Brasília, um território com tanta complexidade, que o pregador se perdesse. E a motivação dessas preocupações era uma apenas, era a preocupação porque me amavam, porque me queriam bem,
que amavam o ministério que Deus me deu. Agora, hoje, passados 12 anos, ficou evidente que a igreja não perdeu o pregador e ficou evidente que o pregador também não se perdeu. É possível sobreviver. É verdade. Porque o meio político é um meio muito hostil, né? É um meio muito complicado. O meio social, a sociedade é hostil. Todas as virtudes e as faltas dela e a falta delas que nós encontramos na política, encontramos na sociedade. Que, por exemplo, o que é a Câmara dos Deputados, se não uma casa de representantes? Então é muita falsa expectativa a gente acreditar que os representantes podem ser melhores do que os representados, porque os representantes são a biópsia do tecido social. Então, tudo que nós encontramos na sociedade, nós encontramos reproduzido e representado na casa dos representantes. Então, essa luta que nós temos que fazer diariamente, acatando o conselho de Paulo para tomarmos cuidado e nos mantermos em pé, é a luta que fazemos no Congresso, é a luta que fazemos na casa, que fazemos na igreja, no ministério, em todos os lugares. Lúcifer caiu no céu. Sim, os melhores companheiros ali do lado. Ele caiu no céu, não era no Congresso. Adão no paraíso. Também não era Congresso Nacional. Então, a gente realmente colocar a vida nas mãos de Deus, os pés nas mãos de Deus e acolher o conselho de Paulo. Quem está de pé, cuidado para não cair. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E o senhor pretende continuar esse trabalho, perpetuar por mais alguns anos esse trabalho? Então, perpetuar não. Eu sei que eu vou terminar do jeito que eu comecei. Como eu comecei, integralmente no altar. Hoje eu estou cumprindo o mandato, eu estou deputado. É um mandato missionário. E todo mandato missionário, ele tem um prazo. Ele tem começo, ele tem o seu término. Então, nesta eleição em 2022, eu estarei colocando meu nome à disposição. Eu estou pré-candidato à reeleição como deputado federal. São 12 anos no Congresso. E eu entendo que esse momento no Brasil exige que nós sejamos muito cautelosos, que a gente mantenha uma bancada forte, não apenas evangélica, mas católica, espírita, aquela bancada que defende a família. Sim. E quando os temas relativos à proteção da vida, à defesa da família, são colocados, ela se une e cria-se, então, uma muralha intransponível para os ataques que a família tem sofrido. Converge tudo para um mesmo sentido e vamos defender esses princípios que é o sentido de tudo isso. O meio político ele é desgastante, ele é complicado e convivendo por tantos anos dentro desse meio político, o que o pré-candidato de 2010 não faria ou faria diferente do pré-candidato de 2022? Como candidato? Como candidato, Você até quer mais como, café? por favor, até mesmo como atuante dentro, aprendeu muito, tem muitas diferenças entre o primeiro mandato e esse mandato e talvez o próximo? Tem muita diferença. Eu não posso dizer que eu seja o mesmo. Todos nós, você, eu, Cláudia, Raul, todos nós estamos em mutação. Eu não sou o mesmo de ontem. Hoje, quando terminar o dia, eu serei diferente. Diferente em todos os sentidos. Biologicamente, não serei o mesmo, porque o meu relógio biológico ele tem uma contagem regressiva. Não serei o mesmo intelectualmente, espiritualmente. Nós estamos mudando. A gente só precisa escolher se muda para melhor ou para pior. Né? Então, o candidato de 2010 acreditava no Brasil e ele tinha um foco voltado para a agenda de valores. Essa era a nossa urgência.
O pré-candidato de 2022, ele continua com com compromisso com a agenda de valores. Eu sou contra aborto, contra a legalização de drogas, eu sou contra a legalização da pedofilia e vou lutar contra ela, contra a violência doméstica, a violência contra a mulher. Eu defendo a pessoa idosa, né? Eu continuo defendendo aquela agenda de valores. No entanto, esse pré-candidato de 2022, ele entende que que o nosso universo de compromisso não pode se restringir à agenda de valores. Quando nós nos tornamos independentes há 200 anos atrás, em 1822, nós éramos 4,6 milhões de pessoas. Hoje nós somos 220 milhões. Desses 220 milhões, 110 milhões têm algum nível de insegurança alimentar. Desses 110 milhões, 19 milhões passam fome. Fazem, quando muito, uma refeição por dia e precária. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos 60 milhões de analfabetos funcionais, de pessoas que não conseguem ler e interpretar um texto. É muita gente. É terrível. Nós temos 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm esgoto tratado. Nós temos 30 milhões que não têm água na torneira, não têm água potável. Então, nós estamos entre as 10 maiores economias do planeta. Evidentemente, nós tivemos muitos avanços. O Brasil prosperou, nós somos a maior potência agrícola do planeta, somos a maior potência mineral do planeta, Sim. Nós somos a maior reserva de água doce do planeta, nós temos a maior quantidade de terras agriculturáveis do planeta, nós temos todas as condições para sermos a resposta do mundo. No entanto, nós não podemos, nesse momento, nos restringir como cristãos apenas à agenda de valores, enquanto tem alguém, um irmão nosso, passando fome. 19 milhões. Enquanto essas desigualdades, elas são tão gritantes. 10% da população brasileira, né? 1% da população brasileira que detém 10% da renda nacional. Então, nós temos muitos desafios e o nosso compromisso, além de mantermos os compromissos com a agenda de valores e com os valores do reino de Deus, trabalharmos por um país mais justo, um país sem corrupção, é o compromisso de nós olharmos para o social. Então, o nosso mandato, ele vai ser, nesse quarto mandato, se Deus permitir, um mandato que mantenha seus compromissos com os valores conservadores, com a defesa da vida e da família, mas ele vai ser um mandato muito voltado para o social, para a busca de soluções na geração de emprego e renda, a busca de soluções para nós enfrentarmos e debelarmos a fome no Brasil e atuação em outras áreas relacionadas à área social. É um papel, acho que, dos mais importantes da igreja, né? Aí é um sonho pessoal meio de um dia olhar para a sociedade e ver que a igreja já não é mais tão necessária quanto é hoje. Que hoje a igreja é um centro de refúgio, onde nós fugimos para fugir de tudo isso que nós somos atacados na sociedade. E se um dia a gente sair na rua e encontrar com todos os princípios que a gente vê dentro da igreja, na rua, na sociedade, irmãos cuidando uns dos outros, alimentados, sem essa diferença social, sem que seja necessário criar leis para fazer a distribuição, mas isso esteja no coração daqueles que detêm o poder social, que detêm o poder financeiro, de abrir esse coração, que os princípios sejam implantados na sociedade. Eu creio que a igreja se torna um pouco menos necessária e nós
somos a igreja na sociedade, seremos a igreja na sociedade. Olha, é chocante o que você falou. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. De alguém dizer que tem um sonho de que um dia a igreja não seja tão necessária quanto é hoje. É incrível o que você falou. Permita a Deus que isso aconteça. E permita a Deus que a igreja também, ela tenha autocrítica. Sim. Porque se isso ainda não aconteceu, é porque a própria igreja, ela também está precisando fazer alguma revisão. Porque não justifica. Por exemplo, quando eu era criança, em Santa Isabel, nós éramos 1% da população brasileira. Uhum. Hoje nós somos quase 30%. Sim. São 60 milhões de brasileiros que disseram ao IBGE que são de fé evangélica. Ou seja, não justifica que a igreja tenha aumentado em número. E o impacto social dela, não. O impacto social não tem acontecido. O número de violência doméstica aumentou. O número de violação contra crianças e vulneráveis não diminuiu com o crescimento da igreja. De mulheres que sofrem violência doméstica não diminuiu com o crescimento da igreja. Aliás, um assunto que a gente tem que discutir dentro da igreja. Sim. A educação tem decaído de qualidade, muito. Então, eu acho que a igreja, ela precisa fazer uma autocrítica. E nós precisamos, primeiro, estar impregnados desses valores que nós queremos ver na sociedade. E eu tenho esperança. Amém. Não é otimismo, não. Eu tenho esperança. Eu tenho... Para mim, a Bíblia é a pedra angular, que a Bíblia é Jesus. E Jesus é a pedra angular. E a palavra de Deus, que é Jesus, ela aponta para essa esperança de que nós possamos viver uma sociedade transformada a partir da transformação do homem. Amém. Né? Amém. Então, eu creio nisso, eu tenho esperança. Não é otimismo, não é esperança e fé. Amém. Estamos trabalhando para isso, em nome de Jesus. Vamos ver isso um dia. Um personagem que nós estamos vendo muito destacado nos últimos tempos, vejo eu como um instrumento de Deus para isso, ó, abrindo essas portas, é o presidente Bolsonaro. Hoje, o senhor teve uma convivência com ele dentro da Câmara e o senhor vê diferença do Bolsonaro da Câmara para o Bolsonaro presidente? Então, no coração dele eu não vejo diferença. Nós somos deputados 8 anos juntos. Uhum. O coração dele, deputado, eu não vejo que tenha mudado. A cadeira não mudou a cabeça dele. Uhum. Agora, ele é outra pessoa. Ele foi eleito sem estar preparado para ser presidente. Uhum. Ele está terminando o mandato preparado. Então, ele aprendeu a presidir presidindo. Eu acredito na sua reeleição e acredito que para o segundo mandato nós teremos um Bolsonaro completamente diferente do Bolsonaro que foi eleito em 2018. Apesar de muitos pesares, apesar de pandemia, apesar de todo esse ciclo econômico complicado que atravessou, a gente teve números positivos ainda, né? Conseguimos ver números positivos ainda, mesmo em meio a tantas dificuldades. Eu acredito que isso foi também a mão de Deus capacitando ele para esse segundo... Claro. Nós geramos, em 2021, 2,6 milhões de empregos. No auge da pandemia. Em 2022, no primeiro trimestre, 615 mil novos postos de trabalho. Então, quem apostava no Brasil no fundo do poço, perdeu a aposta. Claro, você vai no posto de gasolina e paga o que você paga por um litro de gasolina. É terrível. Quando você vai comprar um gás
né? O gás de cozinha. Não faz o Não menor tem sentido. como não tem minorar isso, É. essas consequências. Só que é importante que as pessoas pensem o seguinte: qual foi o Brasil que ele recebeu quando assumiu a presidência? Qual foi a herança que ele recebeu? Bolsonaro não produziu 12 milhões de desempregados. Recebeu de presente. Exatamente. E nós estamos saindo de uma pandemia, estamos enfrentando aí indiretamente uma guerra na Ucrânia. Tivemos uma série de intempéries, temos muitos desafios pela frente. Se no passado tivessem roubado menos, Sim. se no passado nós não tivéssemos investido 2 bilhões no estádio de futebol em Brasília, E não é utilizado para quase nada. quase hoje. nada, mas tivéssemos ampliado o sistema de saúde, melhorado o SUS, se nós não tivéssemos construído o metrô na Venezuela, Obras na Bolívia, obras na Colômbia. Bolívia, na Colômbia, na África, se nós tivéssemos investido em infraestrutura no Brasil, nós estaríamos muito melhores. Se não tivesse 50 milhões em alguns apartamentos. Estaríamos muito melhores. Com certeza. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, ele não é. O coração dele eu percebo que foi preservado. O coração dele. O patriotismo, o amor pelo Brasil. Agora, ele não é, evidentemente, o mesmo Bolsonaro que começou a governar. Graças a Deus. E não estou dizendo que ele seja perfeito. E não estou dizendo que não tenha senso crítico. E não critique, não diga a ele a minha opinião. Mas eu olho para ele com muita esperança, muita expectativa do que nós poderemos ter pela frente. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas que me chamou a atenção na leitura também de toda a estrutura política das frentes parlamentares que o senhor trabalhou é a atual, que é a frente da liberdade religiosa. Quando a gente fala em liberdade religiosa, ele não está falando de evangélicos, ele está falando de liberdade religiosa em todos os campos. Há algum tipo de pressão oriunda da igreja evangélica para ser parcial, vamos dizer dessa forma? Não existe essa pressão. Pelo contrário, a igreja evangélica foi quem lutou para que nós tivéssemos a liberdade religiosa no Brasil. E não é a liberdade religiosa para os evangélicos. Nós queremos a liberdade religiosa para o católico, para o espírita. Nós queremos a liberdade religiosa para aqueles que pertencem a uma religião afro, de raiz afro, de matriz afro. Nós queremos a liberdade religiosa para o budista. E nós queremos a liberdade de não ter religião também. Sim. Aquele que não tem religião, de não querer e não ter. O que nós defendemos é, acima de tudo, a liberdade. Depois do dom da vida e do direito à vida, a liberdade é o direito humano fundamental mais importante. Então, essa é a nossa defesa, é o compromisso da bancada evangélica, é o compromisso da bancada da família, é o compromisso do nosso mandato também. Então, nós queremos que o judeu tenha liberdade religiosa. Nós queremos que o muçulmano tenha a liberdade de praticar a sua religião e a sua fé aqui no nosso país. E que todos sejam respeitados e todos respeitem. Esse é o tipo de civilização que nós almejamos no Brasil, de maturidade que nós almejamos no Brasil. E aqui no Brasil, a gente vai aqui na liberdade e a gente consegue, num shopping, almoçar numa mesma mesa com um japonês, um chinês e um coreano. Você não consegue fazer esse lugar nenhum mais no mundo, mas aqui ainda dá. Aqui no Brasil, você vai ali no Bom Retiro e você consegue ainda. Você consegue sentar à mesa e almoçar com um judeu, um muçulmano e você cristão. Talvez em lugar nenhum do mundo isso seja possível. Mas se nós fecharmos os olhos para alguns sinais
emitidos na sociedade. Alguns sinais de intolerância, de beligerância. E a gente ficar pensando, olha, é com eles e não é comigo. Nós estamos permitindo que cresçam ervas daninhas, que vão comprometer toda essa lavoura, que é uma lavoura, que é um privilégio, é um patrimônio nosso aqui no Brasil. Verdade. Bom, como eu iniciei o nosso programa dizendo, o nosso programa tem por objetivo trazer os princípios da palavra de Deus para fora da igreja, para contaminarmos a sociedade positivamente. Qual o princípio da palavra de Deus que mais norteou o Roberto de Luciano desde a primeira pregação, com 6 anos de idade até hoje, deputado federal, se Deus quiser, reeleito em breve? Qual foi o princípio que mais trabalhou nessa vida e trouxe desse caminho até hoje? Olha, o primeiro princípio que tocou minha vida foi o princípio da verdade. A verdade. Era uma insistência do meu pai. Cada um fala a verdade ao seu companheiro. O segundo princípio foi do amor. Eu cresci numa família que amava muito. Meu pai foi um dos homens mais amorosos que eu conheci. A minha mãe, uma das mulheres mais amorosas que eu conheci. E eu cresci numa igreja que amava muito. E esse amor deles, assim como o amor de outras pessoas que passaram pela minha história, como o irmão Cabral, era um diácono da Igreja Batista, que aos 8 anos, quando eu tinha 8 anos de idade, ele me descobriu pregando na casa da minha avó, na área das crianças. E ele passou todos os sábados, por 2 anos, a viajar por mais de 2 horas, levando um flanerógrafo e uma vitrolinha de papelão para a casa da minha avó me ensinar a palavra de Deus. Amor. Quando ele sentiu que tinha plantado a semente, ele simplesmente desapareceu. Depois, os irmãos adventistas do 7º dia. Eu comecei a fazer um curso bíblico por correspondência pela televisão, o programa Fé para Hoje. E aqueles irmãos, eles enviavam todos os meses um pastor do Rio de Janeiro que vinha a Santa Isabel, que vinha de ônibus e que ficava algum tempo comigo, que corrigia a minha prova, que fazia chamada oral, que era uma festa. Coisa linda. A irmã Noêmia, que era representante da Sociedade Bíblica do Brasil, lá na cidade de Santa Isabel. Então, eu fui muito marcado por isso, pelo amor. Primeiro, a verdade. Segundo, o amor. E terceiro, a justiça, que é uma das pernas do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, estamos chegando ao final então de mais um programa, mas tem um momento extremamente importante que nós deixamos registrado aqui no nosso programa, que é o momento que vem na sequência, que é o momento da Palavra do Senhor. E a Palavra do Senhor hoje está no livro de Primeira Carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 2. Vamos começar a nossa leitura a partir do verso de número 13. Diz a Palavra do Senhor: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Esse é o recado que o Senhor vem nos trazer. Enquanto conversávamos aqui, falávamos sobre um ditado que reina entre nós cristãos, que em política e religião não se misturam. Política e religião, ninguém dá o seu pitaco, pois cada um tem o seu direito. Mas, se a gente olhar com carinho, a Bíblia, a palavra do Senhor através de Pedro, está falando de um sistema de governo, está falando sobre os governantes, está falando que a nossa necessidade de nos sujeitarmos aos governantes é oriunda do próprio Deus. Olha só o que a palavra diz: por causa do Senhor. Não é por causa do A, por causa do B, por causa do político C, mas por causa do Senhor. Nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade constituída entre os homens.
seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, porque é ele quem envia, é ele quem elege, é ele quem traz a autoridade às pessoas. Por mais que haja um sistema eletivo, por mais que haja um sistema político hoje, todo o país ele é realmente governado por Deus, ele é realmente governado pela mão do Senhor, e há contra a mão do Senhor as mãos de todas as potestades celestiais do mal que tentam de alguma forma influenciar e vencer dentro da sociedade. Mas se nós, guiados pela palavra de Deus e não pela nossa ideologia política, não pela nossa vontade política, mas guiados por aquilo que a palavra diz, nos sujeitarmos à autoridade, primeiramente de Deus e depois dos governantes que aqui estão, nós vamos viver o que a palavra diz, pois a palavra diz que os governantes são trazidos por Deus, enviados para punir os que praticam o mal, mas para honrar os que praticam o bem. De que lado você está? De que lado você quer estar? Daqueles que serão punidos pelos governantes ou daqueles que serão honrados pelos governantes? Se nós fizermos parte disso, se nós sermos agentes políticos ativos, nós vamos ser honrados por aqueles que são os nossos governantes. Segue a palavra de Deus agora no verso de número 15 dizendo: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. É da vontade de Deus que, praticando o bem. E de que forma nós podemos praticar o bem? De que forma nós podemos ser agentes da prática do bem do Senhor? E de que forma nós podemos praticar esse bem, fazer esse bem, não sendo um agente político inerte? Nós não podemos ficar parados, olhando o mal proliferar no meio político brasileiro, no meio da governança brasileira, pois aquele que cala, consente. Pense bem, analise bem, veja as propostas, veja aquilo que nós estamos num ano de eleição, num ano onde nós podemos ser utilizados como instrumentos do Senhor para essa prática do bem, para que a vontade de Deus venha prevalecer no nosso país, praticando o bem. Pois se nós praticarmos o bem, escolhermos com carinho os nossos agentes políticos e sermos nós também agentes políticos de cobrança, o agente político não é só aquele que é eleito, o agente político é aquele que cobra, é aquele que participa, é aquele que sabe em quem votou. Uma pergunta para você, crente, que vai ver esse programa. Você lembra em quem você votou na última eleição? Você fez alguma cobrança a ele? Então você calou. Você é parte do que o Brasil vive hoje. Se você quer um novo Brasil, se você quer viver uma nova vida, uma nova história, pratique o bem. Não fique quieto. Pratique, façam algo pelo bem. Pois aqueles que praticam o bem, diz a palavra do Senhor, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Segue o verso 16 dizendo: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Esse recado já vai para aqueles políticos que serão eleitos, para aqueles que serão escolhidos por Deus através da minha e da sua vida. Vivam como pessoas livres, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Como recado final de Deus, através dessa palavra, Deus nos orienta a entender que não há um candidato certo, não há uma pessoa escolhida para ser a mais correta, mas há pessoas que se aproximam mais dos princípios contidos na palavra do Senhor. Veja a história. Ouça a história, ouçam as histórias, conheçam a vida e das pessoas que mais se aproximam destes princípios. Façam as suas escolhas e depois que você for o agente para levar essa pessoa até lá, cobre, participe, seja um agente político que não fica quieto, pois na governança não há vácuo. Se nós recuarmos, alguém vem e sem os nossos princípios ocupa esse espaço, e nós vamos ter que ficar quietinho,
por mais alguns anos, vivendo aquilo que nós escolhemos. Terminamos então essa palavra dizendo para você que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe e até o próximo programa, em algum lugar onde o Senhor nos levar. Deus te abençoe. Valeu!